Uma lição de 3 milhões de dólares. Uma lição de 3 milhões de dólares. Devido a uma disputa legal envolvendo minha empresa, todos os meus bens haviam sido congelados. Lena, minha filha adotiva, pediu a nova mansão, alegando ser seu presente de Ano Novo. Expliquei a situação, prometendo compensá-la mais tarde, mas a expressão dela mudou imediatamente e ela esmagou o copo que segurava. Você me acha burra? Que tipo de situação leva ao congelamento de bens? Me diga na lata. Você está falida. Eu sabia que não se podia confiar em você. Sempre se gabando com um pouco de dinheiro. Você mereceu isso. Ela praguejou, com uma expressão feia no rosto, puxando um documento de rescisão de adoção que obviamente já tinha preparado. Eu olhei para ela, desapontada. As palavras ficaram presas na minha garganta. A disputa legal com a empresa já havia sido resolvida. Faltavam apenas 3 dias para meus bens serem liberados novamente. Após colaborar com a polícia para resolver a disputa financeira da empresa, voltei exausta para minha casa nos subúrbios de Los Angeles. O corpo doía de cansaço. Um SUV Bentley cinza estava parado no final da entrada, seus faróis piscando 2 vezes. Mal pisei na varanda, Lena irrompeu pela porta da frente e correu em minha direção, me abraçando com entusiasmo. Mamãe, você finalmente voltou! Eu senti tanta saudade! Eu dei um tapinha suave nas costas dela. Minha voz estava baixa, mas marcada pelo esgotamento. Foram só alguns dias. Sentiu tanto a minha falta assim? Ela piscou e me olhou, sorrindo como uma criança despreocupada. Essa garota me fez acreditar uma vez que a vida ainda poderia conter algum tipo de ternura. 3 anos atrás, eu era voluntária em um programa local de jovens, ajudando uma agência de acolhimento a selecionar famílias para abrigos temporários. Na época, Lena tinha acabado de sair do seu terceiro lar adotivo. A mãe dela havia sido presa por delitos de drogas e o pai estava desaparecido há anos. A situação financeira dela era desesperadora. Não havia mais ninguém para cuidar dela e o tribunal a tinha colocado sob custódia do Estado. A essa altura, ela estava cansada da ideia de família. Quando a conheci pela primeira vez, ela estava encostada em uma janela no canto da sala de aula, segurando um bloco de notas adesivas quase vazio. Perguntei: "Do que você precisa?" Sem olhar para cima, ela respondeu, baixinho: "Eu só quero um lugar onde possa dormir em paz." Naquele momento, eu vi o cansaço silencioso e o orgulho teimoso enterrados profundamente no coração dela. Não foi uma decisão impulsiva. Eu entrei com um pedido oficial no Estado, passei por avaliações, entrevistas, treinamentos e verificações de antecedentes, até que ela finalmente se mudou para minha casa. Inicialmente, ela sempre dizia que não ficaria muito tempo, que eu acabaria me cansando dela. Mas, aos poucos, eu a ajudei a se instalar. Matriculei-a na escola, dei-lhe tudo o que ela precisava. Eu até decorei o quarto dela exatamente como ela gostava. Com o tempo, nosso relacionamento começou a mudar. Eu me lembro claramente. A primeira vez que ela me chamou de mamãe foi depois de um dos nossos jantares de família. Eu não disse nada na época, apenas tirei os pratos em silêncio. Mas aquela palavra, mamãe, ficou na minha memória por 3 anos. Finalmente, entrei com os documentos de adoção oficiais, tornando-a parte da minha família em todos os sentidos legais. Ela era inteligente, vibrante e cheia de opiniões. E durante esse tempo, eu realmente senti que algo caloroso estava voltando para a minha vida. 3 anos se passaram voando. "Mamãe, está frio aqui fora. Entre", disse Lena, agarrando-se ao meu braço de brincadeira. Eu sorri e assenti. "Tudo bem, vamos entrar." Assim que entramos, ela pegou minha mão e sorriu. "Mamãe, você tem estado tão ocupada ultimamente. Você mal ficou em casa na semana passada. Eu estava preocupada que você não tivesse tido tempo de me comprar um presente de Ano Novo. Então, eu escolhi um para você. Bem, na verdade, para mim." Ela levantou o telefone, me mostrando um anúncio de uma luxuosa mansão à beira do lago. "Eu escolhi esta aqui para você me dar. É perfeita, não é? Localização privilegiada, vista incrível, cais particular. Não é ótimo?" Eu vi o rosto radiante dela, mas um sentimento estranho se agitou no meu peito. Lena sempre foi calculista, eu sabia disso. Mas ela ainda era jovem, e eu nunca quis ser muito rígida.
Eu sempre esperei que ela superasse isso um dia. Meu olhar vagou para a tela. Uma mansão nova e isolada nas margens de Cypress Creek. Recentemente, havia se tornado um símbolo de status entre a elite, aparecendo nas mídias sociais como a última tendência de luxo. Em qualquer outro dia, eu poderia não ter levado isso tão a sério, mas a empresa tinha acabado de passar por uma crise, e eu não estava com humor para despesas extras. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, perguntei calmamente: "Você já mora aqui? Por que precisa de outra casa?" O sorriso dela congelou por um segundo, mas ela se recuperou rapidamente. "Mamãe, você trabalha muito durante o dia e precisa de paz à noite. Meus amigos e eu, às vezes, queremos dar festas, mas eu não quero incomodar você. Não seria mais fácil se eu tivesse minha própria casa? Seria melhor para nós duas." Ela continuou falando com um tom leve e convincente, que deveria soar razoável. Eu me virei, fui para a cozinha e lentamente servi uma xícara de café. Minha voz estava calma. "Esta casa tem 3 andares. O isolamento acústico é excelente. Se você quiser se divertir, vá para cima. Isso não vai me incomodar." O sorriso dela desapareceu instantaneamente. Uma faísca de raiva brilhou nos olhos dela. "Mamãe, você tem que ser tão mesquinha? São apenas alguns milhões de dólares. Isso é apenas alguns meses de lucro para você." Eu fiz uma pausa por um momento, segurando meu café firmemente enquanto voltava para uma sala de estar. Meu olhar firme e estável. Não era que eu a tivesse tratado mal. Nos últimos 3 anos, eu tinha lhe dado tudo. Roupas, uma casa, tudo o que ela precisava. Eu até a tinha levado a eventos de negócios importantes. Eu tinha feito tudo o que uma mãe podia fazer, mas nunca pensei que ela me olharia nos olhos e me chamaria de mesquinha. Enquanto eu permanecia em silêncio, Lena abaixou a cabeça. De repente, os lábios dela tremeram e lágrimas começaram a rolar. "Eu já disse aos meus amigos que vou levá-los para a nova mansão amanhã." "Você realmente quer me envergonhar assim?" Eu não respondi. Eu apenas tomei um gole de café e disse calmamente: "Se a mansão significa tanto para você, deixe-me perguntar algo." Eu olhei para ela, minha voz firme e deliberada. "Aquela mansão vazia em Sacrig, você a deu?" Ela enrijeceu. A expressão dela mudou ligeiramente. Depois de um momento de hesitação, ela finalmente murmurou: "Sim, eu dei para meu pai e o Bentley." Ela revirou os olhos, visivelmente irritada. "Eu dei para ele também." Eu tinha suspeitado desde o início, mas não a tinha confrontado. Eu pensei que talvez ela tivesse apenas emprestado brevemente, nada que valesse a pena mencionar. Mas ouvi-la admitir isso despertou uma irritação profunda e latente em mim que eu não podia mais ignorar. Meu olhar ficou mais frio, minha voz mais grave. "Eu não deixei claro que você não deveria dispor da minha propriedade sem minha permissão." Isso tocou um ponto nevrálgico. O rosto dela ficou vermelho, os olhos se encheram de lágrimas, e as emoções dela saíram do controle. "É fácil para você falar, mas ele é meu pai biológico. Como você pode chamá-lo de estranho? A moradia que você conseguiu para ele é uma bagunça. Basta um olhar para ver que ele mal está sobrevivendo. Você realmente achou que aquela casa caindo aos pedaços era suficiente para ele? Dar-lhe a mansão foi o mínimo que eu pude fazer. Ele está ficando velho, ele nunca teve nada de bom na vida. O que há de errado em deixá-lo dirigir um carro de luxo agora?" A voz dela tremia enquanto a frustração transbordava. "Você tem tanto dinheiro. Por que é tão difícil para você nos dar um pouco dele? Apenas um pouco. Isso mudaria tudo." Ela falava como se estivesse completamente certa, como se tudo o que tinha feito fosse totalmente justificado. No passado, as lágrimas dela poderiam ter me amolecido. Talvez eu tivesse estendido a mão, dado um tapinha no ombro dela e sussurrado: "Me desculpe, eu nunca te faria mal." Mas agora, parecia simplesmente absurdo. "Então você está dizendo que eu deveria sustentar você e toda a sua família. Eu deveria usar meu dinheiro para dar ao seu pai a vida que ele nunca mereceu." Minha voz ficou fria, cortante como gelo. "Você sequer sabe o que ele fez. Ele invadiu várias propriedades privadas e roubou muitos itens valiosos. Se eu não tivesse intervindo para acalmar as coisas, ele estaria na prisão agora." Eu não apresentei queixa. Isso foi mais leniência do que ele merecia.
Ela mordeu o lábio com força, e os olhos dela escureceram de repente com ressentimento. Como você pode falar do meu pai assim? Ela rosnou, a voz estridente. Por sua causa, eu parei de morar com ele. Você não pode ser um pouco mais gentil com ele? Pelo meu bem? Ele cometeu um erro. E daí? O dinheiro não pode resolver isso? Você é rica. Por que não pode ser generosa? Eu soltei uma risada fria. O gelo nos meus olhos era inconfundível. E naquele momento, eu a vi claramente pela primeira vez. Todo o afeto que ela supostamente tinha por mim era apenas mais uma transação. Ela estava usando o título de filha para exigir uma vida melhor. Você me deve algo hoje? Ela disse, cada vez mais nervosa. Eu esperei por você a noite toda. Não pense que pode me despachar com um maldito café. Eu quase ri alto da audácia dela. A arrogância na voz dela era tão absurda que eu nem sequer tentei mais esconder minha frustração. Eu me levantei, fui para o hall de entrada, tirei a ordem judicial de congelamento de bens do meu bolso e voltei para a sala de estar. Coloquei o documento na mesa na frente dela. Você queria uma explicação. Eu disse baixinho, minha voz afiada como uma faca. Então olhe atentamente. Todos os meus bens foram congelados judicialmente. O rosto de Lena congelou instantaneamente. Ela olhou para mim. Um toque de inquietação brilhou nos olhos dela, como se ela de repente sentisse que algo estava terrivelmente errado. Ela pegou o documento da mesa e, com um único olhar, foi como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre ela. O que isso significa? A voz dela tremia, assim como os lábios. Ela forçou um sorriso, mas parecia mais lamentável do que reconfortante. Mamãe, essa ordem de congelamento não se aplica a você. Se aplica, você está brincando, certo? Eu não quero mais a mansão. Ok, não me assuste assim. Eu suspirei suavemente e disse gentilmente. Lena, eu tenho que te dizer a verdade. Houve um problema com a empresa e, como representante legal, todos os meus bens foram congelados. Os joelhos dela dobraram levemente enquanto ela dava alguns passos para trás, e o rosto dela ficou instantaneamente pálido. É só temporário, certo? Vai ser liberado logo, certo, mamãe? Diga! Eu estava em silêncio, massageando suavemente minhas têmporas. A voz dela agora assumiu um tom estridente e em pânico. Não faça isso! Você está me assustando. Me diga que isso não é permanente, por favor. Eu me recostei no sofá, olhando para o documento nas mãos dela, e soltei uma risada amarga e autocrítica. Talvez termine em alguns meses, talvez em 10 anos, quem sabe? Ela ficou ali, atordoada. A expressão dela mudou rapidamente. Então, ela avançou em minha direção sem aviso. Por um momento, eu pensei que ela finalmente tinha entendido que mesmo sem dinheiro ela não me deixaria. Um calor silencioso brilhou no meu coração. Talvez eu não a tivesse julgado mal, afinal. Mas no momento seguinte, ela tirou a xícara de café da minha mão e a atirou no chão. A porcelana se estilhaçou pela sala. Meu Deus, você está sentada aqui bebendo café em um momento como este? A voz dela se transformou em um rosnado horripilante, os olhos cheios de nojo. Você me enoja, uma mulher sem dinheiro fingindo ser poderosa. Eu devo ter sido cega para um dia te chamar de mãe. Você não tem mais nada. Por que diabos eu deveria ficar aqui? Eu fiquei sentada, em silêncio, olhando para ela. Eu não conseguia encontrar uma única palavra para dizer. Cada pedacinho de ternura que me restava foi dilacerado pelas palavras dela. Então, era isso. O calor dela, a dependência dela, tudo era apenas um subproduto do dinheiro. 3 anos de esforço, confiança e paciência não significavam nada para ela. Eu respirei fundo, me forçando a manter a voz calma. Lena, dinheiro pode ser ganho novamente. Isso não significa... E qual é a diferença entre isso e estar falida? Ela gritou, me interrompendo. As bochechas dela ficaram vermelhas de fúria. Sem dinheiro significa falida. O que você estava pensando? Eu fiquei com você porque queria uma vida boa. Se você não pode nem manter isso, por que eu deveria ficar com você? As palavras dela ecoaram na sala de estar, cada uma como um punhal no meu coração.
Eu olhei para ela em silêncio. Um sorriso amargo tremulou nos cantos da minha boca, e naquele momento eu entendi algo. Talvez este congelamento de bens não fosse uma tragédia. Afinal, pelo menos agora, eu finalmente via a verdade. Eu tinha criado uma parasita ingrata desde o início. Lena não percebeu a mudança na minha expressão. Ela continuou andando pela sala, reclamando incontrolavelmente. Se eu soubesse que você era tão inútil, teria extorquido mais dinheiro de você enquanto tive a chance. Pelo menos eu não estaria nessa bagunça agora, e eu certamente não vou afundar com você. Sua empresa ainda tem algumas casas e carros no nome dela, certo? Venda-os, pelo menos me dê uma parte. Ela continuou tagarelando, até puxando um pequeno caderno e rabiscando números, como se estivesse planejando uma estratégia financeira. Eu olhei para ela calmamente e disse: Você não tem economia suficiente sobrando? Nos últimos 3 anos, eu te dei pelo menos $500.000. O tom dela endureceu instantaneamente. Esse dinheiro é meu! A voz dela subiu para um tom agudo de raiva. Florence, você é velha. Se você acabar na rua, isso é problema seu, mas eu ainda tenho que cuidar do meu pai. Não espere um centavo de mim. Eu olhei para ela, minha expressão impenetrável. Eu deliberadamente suavizei minha voz para testá-la. Se você pudesse me emprestar algo, talvez eu pudesse reverter as coisas. Se eu me recuperar, você continuaria a desfrutar da vida que tinha antes. Você não vai me ajudar? Ela congelou por um momento. Então soltou uma risada zombeteira e estridente. Você me acha burra? Olhe para você, se agarrando a um fio de esperança, como uma avarenta. Mesmo que eu te desse o dinheiro, você realmente acha que eu o veria novamente? Que piada! Ela acenou com a mão, como se estivesse espantando uma mosca irritante. E além disso, seus bens estão congelados. Se eu te der meu dinheiro agora, estou jogando no lixo. Você deveria pensar no que mais pode vender. Calcule tudo o que resta para você. Talvez você consiga juntar o suficiente para comprar um apartamento barato. Pelo menos você teria um lugar para ficar. Eu suspirei suavemente e disse casualmente: Bem, nesse caso, eu vou vender a casa e o carro que você deu ao seu pai também. Você não se atreveria. As palavras vieram por reflexo. Mas assim que ela as proferiu, ela percebeu o erro e tentou disfarçar com uma tosse forçada. Quero dizer, venda o que ninguém está usando. Não faz sentido deixar tudo acumular poeira lá. Eu não respondi, apenas olhei para ela em silêncio. Agora eu via as verdadeiras intenções dela claramente. Era direito dela compartilhar a riqueza, mas nunca as dificuldades. No momento em que ela sentiu que eu não podia mais lhe fornecer o estilo de vida confortável, ela estava pronta para cortar o laço e ir embora. Ótimo, eu facilitaria para ela. Ah, eu quase esqueci, eu disse, intencionalmente devagar, colocando minha xícara de café de lado. Após o congelamento de bens, aquelas casas também foram congeladas. Então, parece que você vai se mudar para um apartamento normal comigo. Claro, isso era mentira, apenas um teste para ver como ela reagiria. Ela não se encolheu. Em vez disso, ela curvou o lábio com desprezo. A voz dela tingida de satisfação presunçosa. Meu pai estava certo. Mulheres como você sempre queimariam tudo, mais cedo ou mais tarde. Ele me avisou para não confiar muito em você. Acho que ele te enxergou melhor do que eu. Que bom que eu estava preparada. Ela puxou um documento impresso de uma gaveta e o jogou na minha frente. Assine. Já que vivemos juntas por 3 anos, eu estou sendo generosa. Assim que você assinar, meu pai e eu vamos protocolar o pedido no tribunal. Ela levantou o queixo, olhando para mim como se já tivesse vencido. Se eu estiver de bom humor, talvez eu te mande algum dinheiro todo mês. Mas não se iluda. Eu não estou aqui para te sustentar. Eu olhei para a declaração. Rescisão do contrato de adoção. Eu a encarei por um momento. Então soltei uma risada baixa. Era isso, então. Ela tinha planejado isso desde o início. Para ela, eu nunca fui uma mãe, apenas um caixa eletrônico ambulante. E agora que o saldo era 0, ela estava cancelando a assinatura. Ela notou minha hesitação e franziu a testa. Depressa, meu pai está me esperando para o jantar. Eu levantei a cabeça, minha voz calma. Você não disse que tinha uma festa com seus amigos esta noite? Ela zombou, os olhos cheios de desprezo.
Por favor, se eu não tivesse te dito isso, você teria me dado o dinheiro tão facilmente? Essa última observação derrubou todas as máscaras. Eu não hesitei mais. Peguei a caneta e assinei. Espero que você não se arrependa disso, eu disse firmemente. Mas ela apenas riu despreocupadamente e com escárnio. Me livrar de um fardo como você, eu não poderia estar mais feliz. Ao se virar para sair, o olhar dela caiu em uma fotografia emoldurada em ouro na mesa de centro. Ela a pegou sem pensar. Então, correu pela sala, agarrando tudo o que considerava valioso e enfiando na bolsa. Na porta, ela olhou para trás uma última vez. Não se esqueça, vamos protocolar os papéis depois de amanhã. Com isso, ela saiu, sem olhar para trás. Eu não a impedi. Eu apenas a observei partir. Afinal, as coisas que ela levou não eram mais dignas de ela tocar novamente. 3 dias depois, logo após o amanhecer, mesmo antes de eu sair pela porta, meu telefone tocou. O nome de Lena apareceu no visor. Alô, o que você está fazendo? Estou esperando na frente do tribunal há uma eternidade. Você vem? Não entre em pânico, eu disse friamente. Eu dei minha palavra e não vou voltar atrás. Menos de 5 minutos depois, ela ligou novamente. Onde diabos você está? Eu estou aqui há quase 1 hora. Eu ri baixinho, um toque de ironia nos meus olhos. Ela pensou que poderia tirar tudo de mim e ir embora sem consequências. Não comigo. E agora, ela estava tão desesperada para cortar o laço que isso só me deixava mais curiosa para ver o rosto dela quando soubesse a verdade. Eu tomei meu tempo. Me lavei lentamente. Coloquei roupas limpas e sequei meu cabelo mecha por mecha. Então, entrei no carro e dirigi até o tribunal. De longe, eu vi Lena, andando impacientemente pela entrada. Ao lado dela estava o pai biológico perdido há muito tempo, Rick Dawson. Assim que eu saí do carro, os olhos de Rick se fixaram em mim. A postura submissa que ele tinha adotado antes tinha sumido. Agora ele olhava abertamente, até descaradamente, com uma expressão presunçosa e um toque de provocação no olhar. Eu permaneci calma e disse casualmente: se você está tão ansioso para perder esses olhos, eu teria prazer em ajudar. Ele estremeceu, só um pouco. A presunção dele desapareceu por 1 segundo. Então, ele deu de ombros forçadamente e murmurou: Florence Dawson, ainda agindo de forma tão arrogante? O que te faz pensar que está em posição de falar assim agora? Eu sorri levemente, meu olhar penetrante. Tem certeza? Mesmo com os problemas da empresa, a autoridade que eu tinha aperfeiçoado ao longo dos anos não era algo que um homem como ele jamais poderia alcançar. Rick não respondeu, mas eu notei que os pés dele recuaram instintivamente meio passo. Eu sorri friamente para mim mesma. Lena, notando a tensão entre nós, deu um passo à frente e bloqueou o caminho dele, franzindo a testa. Vamos acabar logo com isso. Eu tenho planos mais tarde, compras com amigos. Eu não respondi. Eu simplesmente empurrei a porta e entrei primeiro, calma e despreocupada. Atrás de mim, eu a ouvi murmurar baixinho, velha sanguessuga patética. As palavras foram ditas suavemente, mas eu as ouvi claramente. Eu parei por meio segundo, mas não olhei para trás. 2 horas depois, a audiência havia terminado. O tribunal ainda estava processando a dissolução formal, mas meu advogado me garantiu que não haveria complicações. Eu expirei lentamente, e o fardo no meu peito se levantou pela primeira vez em semanas. Ao sair, parei nos degraus do tribunal e me virei para Lena. Meu tom era gelado. O que você me disse antes? Ela piscou, surpresa com a pergunta. A expressão dela ainda não estava definida quando me inclinei para ela. Minha voz era baixa e firme, mas cada palavra caiu como gelo. Lena, você pode trair a lealdade. Você pode destruir relacionamentos, mas nunca pense que tem o direito de me humilhar. Instintivamente, ela deu um passo para trás. Um toque de inquietação apareceu no rosto dela. Eu me endireitei, sorri fracamente e com distância, e me virei para sair. Lena, vermelha de raiva, avançou para me seguir, mas 2 seguranças que eu tinha arranjado com antecedência bloquearam rapidamente o caminho dela. Sra. Dawson, seu carro está esperando por aqui, disse um deles educadamente. Eu caminhei em direção ao carro com passos firmes.
Ao chegar à porta, eu parei e olhei para ela uma última vez. Um sorriso lento e significativo se espalhou pelos meus lábios. Oh, eu quase esqueci de algo, eu disse casualmente. Meus bens, eles foram totalmente liberados esta manhã. No momento em que as palavras saíram da minha boca, o silêncio caiu ao nosso redor como uma cortina. Então, uma risada aguda e cortante ecoou. Você é realmente algo, não é? Lena zombou, ainda fingindo para proteger seu orgulho patético. Falida é falida. Pare de agir como se estivesse acima de tudo. Isso só te torna mais ridícula. Eu não respondi. Eu apenas fiquei ali, meu olhar calmamente direcionado para algo além dela, para o final da rua. E então, no momento perfeito, uma Ferrari vermelha flamejante deslizou suavemente para o estacionamento. A carroceria polida brilhou sob o sol da manhã, irradiando esplendor. A porta se abriu e meu assistente saiu, impecável em um terno sob medida, cada movimento refinado e preciso. Ele se aproximou de mim com um sorriso cortês e falou com uma voz clara e calorosa. Senhora Dawson, este é o veículo que você encomendou há 2 dias. Acabei de pegá-lo no showroom. Ele pausou brevemente e acrescentou. Além disso, as operações da empresa foram totalmente retomadas para todos os departamentos após a pausa temporária que a senhora ordenou. Gostaria de dar mais instruções? A voz dele não era alta, mas cada palavra atingiu como um martelo, aterrissando diretamente nos ouvidos de Lena e Rick. Eles congelaram onde estavam, atordoados, como se estivessem grudados no chão, incapazes de processar o que estavam vendo. Rick pode não ter compreendido a extensão total ainda, mas Lena, ela sabia exatamente o que aquele carro significava. Era uma Ferrari de edição limitada, uma que ela nunca tinha possuído, e agora meu assistente estava entregando-o a mim pessoalmente. Isso não era um show, era a realidade. Isso não pode ser, ela gritou. A voz dela estava à beira da histeria, os olhos fixos no carro enquanto ela cambaleava para trás em descrença. Você fez isso de propósito, só para me humilhar, não foi? Você queria me fazer parecer má, não queria? Eu continuei a sorrir, observando-a desmoronar sem dizer uma palavra. O assistente franziu a testa levemente, obviamente ofendido, mas eu levantei suavemente a mão para detê-lo. Não havia mais necessidade de discutir. A verdade falava por si mesma. Rick estava lá, pálido e atordoado. O suor começou a se formar na testa dele, e naquele momento, a realização o atingiu como um trem de carga. Se Lena não tivesse insistido constantemente que eu estava falida, ele nunca teria agido de forma tão presunçosa. Mas agora, se eu nunca estive falida, então ele tinha agido como um tolo. Senhora Dawson? Ele gaguejou, dando um passo à frente cautelosamente, a voz dele tingida de falsa polidez. A senhora está realmente falida? Eu olhei para ele de lado, mas não disse nada. Meu assistente interveio com facilidade. Nossa CEO sempre foi a chefe interina da empresa. A suposta falência não passou de um mal-entendido. O congelamento temporário dos bens foi causado pela interferência maliciosa de um ex-funcionário. Tudo voltou ao normal desde então. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um cartão de visita e o entregou a Rick. Se o senhor ainda tiver alguma dúvida, convidamos a visitar a empresa pessoalmente. A mão de Rick tremeu ao pegar o cartão, mal conseguindo segurá-lo firme. O rosto dele perdeu toda a cor. Os olhos vidrados de humilhação. Por mais que ele quisesse negar, a verdade era inegável. Eu não estava arruinada. Eu estava mais forte do que nunca. Idiota! Ele de repente rosnou, virando-se para Lena com um rugido de raiva. Você disse que ela estava falida. Você disse que não sobrou nada para ela. Você me trouxe aqui para humilhá-la. Quem está sendo humilhado agora? Antes que Lena pudesse reagir, Rick soltou uma enxurrada de palavrões, gritando na frente de todos, sem qualquer restrição. Lena abriu a boca para se defender, mas as palavras a falharam. O rosto dela ficou vermelho, os olhos arregalados de pânico e descrença. Lena caiu de joelhos, agarrando-se à minha perna como se fosse sua última salvação, soluçando tão violentamente que o corpo inteiro dela tremia. Mamãe,
Eu estava errada, eu juro. Eu sei que cometi um erro. Apenas não me abandone. Me bata, grite comigo, o que for. Apenas me aceite de volta, por favor. Contanto que me deixe ser sua filha novamente, eu farei o que você quiser. A voz dela estava sufocada. Lágrimas e ranho escorriam pelo rosto. A maquiagem era um desastre completo. Mas eu fiquei ali, imóvel, observando-a em silêncio, completamente inabalável, porque eu sabia que aquilo não era arrependimento. Era medo. Ela não queria voltar para mim. Ela só não queria voltar para a pobreza. Isso não era amor. Era cálculo. Eu falei devagar, com uma voz calma e firme. Lena, de agora em diante, você não faz mais parte da minha vida. Ela olhou para cima, chocada, atordoada pela finalidade das minhas palavras. Eu me virei para o meu assistente. Bloqueie o acesso dela a todas as contas fiduciárias. Corte todos os benefícios financeiros que ela recebe. Remova-a de todos os sistemas da empresa. Meu assistente respondeu sem hesitar. Entendido, Sra. Dawson. Eu cuidarei de tudo esta tarde. Eu continuei. Bloqueie todos os cartões de crédito dela. Revogue o acesso a todas as residências ou veículos registrados no meu nome. Chega de suporte interno de qualquer tipo. Lena entrou em pânico total. Mamãe, não, você não pode fazer isso comigo. Ela pulou e estendeu a mão para mim. Eu recuei, evitando o aperto dela. Você tomou sua decisão, Lena. Você assinou o acordo de rescisão de adoção. Você abriu mão deste relacionamento com suas próprias mãos. Você queria liberdade, agora você a tem. Os lábios dela tremeram, mas ela não conseguiu encontrar uma única palavra. Mas ela não era burra. Não demorou muito para ela perceber que aquilo não era algo que ela pudesse reverter. Ela parou de chorar. Ela parou de implorar. O rosto dela ficou frio e duro em um instante. Você acha que isso significa que você venceu? Ela rosnou entre dentes cerrados, a voz cheia de veneno. Um dia você vai se arrepender. Você acha que seu dinheiro te torna intocável? Você é apenas uma velha que ninguém realmente ama. Eu olhei para ela, impassível. Os insultos dela continuaram a chicotear em mim, cada um mais afiado do que o anterior, como se ela estivesse tentando afogar a própria humilhação na raiva. Você me usou desde o início, você se aproveitou de mim. Rick, que tinha permanecido em silêncio por perto, franziu a testa agora. Ele se moveu desconfortavelmente, visivelmente inquieto. Lena notou a mudança no comportamento dele e imediatamente se virou, tentando puxá-lo para o lado dela. Papai, você está vendo agora? Ela não se importava com o que acontecia conosco. Éramos apenas acessórios para a imagem perfeita dela. Assim que nos tornamos inconvenientes, ela nos descartou. Rick estreitou os olhos e falou com uma voz baixa e cautelosa. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós somos a verdadeira família aqui, disse Lena, esforçando-se para manter a calma. Você não sempre disse que ela nos olhava de cima? Que ela só nos mantinha por perto por causa das aparências? Ela está apenas nos usando para se divertir. Para ela, não somos nada além de um jogo. Os olhos de Rick vacilaram. As palavras dela claramente alimentavam um ressentimento de longa data. Se ela é realmente tão cruel, teria nos chutado para fora há muito tempo, ele disse, com a voz de alguém tentando convencer a si mesmo, tanto quanto a todos os outros. Talvez ela esteja sendo apenas educada por causa do passado. Lena aproveitou o momento. Ela não está sendo educada, ela está apenas esperando o momento certo para nos destruir. Se você não me apoiar agora, ela vai atrás de você também. Rick hesitou, preso na sua própria indecisão. A expressão dele mudou de dúvida para defensiva e vice-versa. Eu observei a cena inteira com calma e indiferença. O que é isso? Eu perguntei baixinho, meu olhar piscando entre eles. Um pequeno show de pai e filha? Eu inclinei a cabeça levemente. Você, que abandonou sua filha para uma mulher rica para se consolar. E você, que vendeu o amor de uma mãe por um pouco de luxo, que dupla vocês são? O rosto de Rick ficou vermelho de raiva. Não nos pressione, Florence. Só porque você tem dinheiro, não significa que pode pisar nas pessoas. Eu levantei uma sobrancelha, minha voz firme, mais fria.
Dinheiro é apenas uma ferramenta, mas nenhum de vocês é digno nem de ser ferramentas. O rosto de Lena se contorceu. Ela perdeu a última migalha de polidez. Ela rosnou. Ótimo. Você acha que venceu? Apenas espere. Um dia eu vou te esmagar. Pessoas como você sempre se dão mal. Eu me virei para o meu assistente sem olhar para trás. Coloque os dois na lista negra de segurança da empresa. Eles estão proibidos de acessar todos os edifícios e propriedades afiliadas. E mais uma coisa, eu adicionei, com uma voz mais suave, mas mais fria do que nunca. Tudo o que eles me devem, a lei vai cobrar. Meu assistente assentiu. Eu irei imediatamente instruir um consultor jurídico para iniciar o processo de recuperação. Eu me virei e caminhei para o carro. Cada passo era medido e firme. De agora em diante, eu disse, sem olhar para trás, vocês não existem mais no meu mundo. Atrás de mim, Lena continuou a gritar. Rick praguejou, mas eu não ouvi mais uma palavra. Ao entrar na garagem do meu carro novo, a chaleira na mesa ainda fumegava levemente. Eu mal tinha me sentado e levado a xícara aos lábios quando a campainha tocou. Quando abri, a cena à minha frente quase me fez rir. Rick Dawson estava na soleira da porta, visivelmente tenso. Assim que me viu, ele se virou e gritou com a pessoa ao lado dele. Ajoelhe-se! Lena estremeceu e caiu de joelhos, sem hesitar. Os olhos dela estavam cheios de pânico. A voz dela tremia enquanto ela murmurava. Senhora Dawson, eu estava errada. De verdade. Rick esfregou as mãos nervosamente, tentando parecer humilde. Senhora Dawson, ela é jovem e tola. Eu já dei uma lição dura nela. Talvez a senhora pudesse dar mais uma chance. A voz de Lena estava rouca, de tanto chorar. O rosto dela estava manchado de lágrimas, o cabelo despenteado, e fracas manchas vermelhas e arranhões marcavam a pele. Ela segurava a cabeça baixa, como uma prisioneira, esperando o julgamento. O corpo inteiro dela tremia. Eu olhei para ela, impassível, pensando em todo o tempo e esforço que eu tinha dedicado a ela. O que ela tinha me trazido? Ganância, egoísmo, traição? O que ela estava sofrendo agora era meramente a consequência das próprias decisões. Rick, notando meu silêncio, ficou ainda mais nervoso. A boca dele se contorceu, enquanto o olhar dele se movia ansiosamente entre Lena e eu. Naquele momento, risadas suaves e vozes tagarelas soaram do lado de fora. A Lena está aí? Vamos para o clube juntas. Duas jovens elegantes estavam na entrada, olhando para mim com desinteresse educado. Elas ainda não tinham reconhecido a figura desgrenhada, ajoelhada no chão. Mas quando Lena virou a cabeça instintivamente para as vozes, as garotas finalmente a notaram e congelaram. Os olhos delas se arregalaram, as expressões mudando em um instante. Lena, que diabos você está fazendo? Perguntou uma delas confusa. O rosto de Lena ficou completamente pálido. Ela pulou em pânico, procurando uma explicação. Não é o que parece. Eu posso explicar. Mas eu há muito tempo tinha visto através da máscara dela. O que ela mais valorizava nunca foi o amor. Eram as fachadas, a imagem, o orgulho. E agora, esta era a humilhação que ela nunca poderia suportar. Eu levantei suavemente a mão para impedi-la de falar mais, e me virei para as duas garotas com uma expressão calma e composta. Lena já foi minha filha adotiva, eu disse com um sorriso gentil. Alguns dias atrás, ela presumiu que minha empresa havia falido. Ela imediatamente cortou o relacionamento comigo. Eu coloquei uma mecha de cabelo solta atrás da orelha e adicionei quase maliciosamente. Infelizmente para ela, tudo fazia parte de uma armadilha, e agora alguém está se arrependendo. Lena cambaleou levemente, como se minhas palavras tivessem roubado o fôlego dela. O rosto dela ficou completamente branco. As duas garotas trocaram um olhar. Então sorriram zombeteiramente e divertidamente. Eu sabia, zombou uma delas. Ela sempre se gabava de quanto dinheiro tinha para os gastos dela, como se fosse uma herdeira mimada. Que piada! Os olhos de Lena se arregalaram em descrença. Como você pode dizer isso? Eu te dei presentes. Eu te comprei bolsas de grife. Você acha que nós nos importamos com isso? Zombou a outra garota com um sorriso frio. Você realmente pensou que algumas bolsas comprariam amizade?
Cresça, Lena! Com isso, elas se viraram e foram embora sem mais uma palavra, nem mesmo um adeus. Lena ficou congelada, como se tivesse sido jogada em um bloco de gelo. Os lábios dela tremeram, mas ela os apertou firmemente, tentando não desmoronar completamente. Eu realmente sei que estava errada, ela finalmente disse, a voz sufocada, a arrogância completamente desaparecida. Você me amou tanto uma vez. Eu não mereço uma segunda chance? Eu baixei o olhar e olhei para ela, não com hesitação, mas com clareza. Eu queria ver se ela finalmente entendia o que tinha realmente perdido. Mas no olhar dela, eu ainda não vi arrependimento. Apenas desamparo, apenas medo. Ela não estava arrependida, ela estava apenas com medo. Medo de cair de volta na vida que ela pensou ter escapado. Então eu falei gentilmente, mas firmemente. Lena, a coisa mais extravagante neste mundo não é um carro de luxo ou uma bolsa de grife. É o coração de uma pessoa, e você esgotou o seu há muito tempo. O rosto dela escureceu completamente. Ela sabia que desta vez tinha realmente acabado. Ela se virou e foi embora sem dizer mais uma palavra. Rick ficou lá, tentando discutir comigo uma última vez, mas vendo minha determinação, ele murmurou um palavrão baixo e a seguiu. Eu permaneci em pé, observando-os desaparecer da minha vida. 3 anos de memórias, dissolvidos em apenas algumas horas, dispersos, vazios e idos. Não era que eu fosse cruel. Eu a tinha amado profundamente e tentado criá-la para ser uma mulher forte e decente. Ela tinha me servido chá na cozinha uma vez. Ela tinha, desajeitadamente, mas sinceramente, tentado organizar um jantar de aniversário surpresa para mim. Mas um coração não apodrece da noite para o dia, e no fundo, eu sabia que se eu não tivesse sido tão rica, ela nunca teria usado aquela máscara de forma tão convincente. Eu fechei os olhos por um momento e expirei lentamente. Talvez não fosse o arrependimento dela que realmente me permitiu deixá-la ir, mas o fato de eu finalmente entender que não havia razão para me apegar ao certo ou ao errado para justificar nossa conexão. Eu voltei para dentro. O chá tinha esfriado. Lá fora, a brisa dançava suavemente com as cortinas. Eu preparei uma nova chaleira, saí para a varanda e observei o sol se pôr lentamente no horizonte. E pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia calmo e pacífico. No início da manhã seguinte, voltei para a empresa. Assim que as portas do elevador se abriram, a recepcionista irrompeu em entusiasmo, me cumprimentando com uma voz alegre, quase trêmula. Sra. Dawson, bem-vinda de volta. Eu caminhei pelo escritório, e todo funcionário por quem eu passava acenava respeitosamente. Alguns até sutilmente limpavam os cantos dos olhos, as expressões deles uma mistura de alívio e admiração. Até este momento, eu não tinha percebido o quão profundamente enraizada minha presença estava ali, o quanto ela realmente significava para todos. Meu assistente me seguiu para o escritório e começou a relatar as estratégias de mercado do novo trimestre e os projetos em andamento. Eu ouvi atentamente, não dando instruções apressadamente como antes. Em vez disso, eu tomei meu tempo, deixando a voz de cada departamento ser ouvida, recuperando lentamente o ritmo da liderança com clareza e calma. Na parte da tarde, a luz dourada do sol invadiu o escritório. Eu estava sentada na minha mesa, folheando um conjunto antigo de arquivos, quando houve uma batida suave na porta. Sra. Dawson, disse meu assistente baixinho. Isso acabou de chegar. É uma entrega de correio. A remetente é Lena. Eu fiz uma pausa por um momento. Era um envelope de documentos azul escuro, selado com um adesivo dourado, exatamente como os que ela amava. São os pequenos detalhes que fazem o bom gosto, ela tinha dito. Eu abri o envelope. Dentro havia várias páginas de documentos jurídicos e uma carta manuscrita cuidadosamente dobrada. A caligrafia era dela, familiar, embora faltasse a extravagância e o estilo habituais. Florence, eu sei que não tenho mais o direito de te chamar de mamãe, mas me deixe escrever esta carta. Eu não estou pedindo perdão. Não estou tentando ganhar sua pena. Eu só queria te oferecer um pouco de honestidade, por mais tarde que seja,
para dar sentido a este relacionamento fora de controle. Eu me encontrei recentemente de volta ao lugar que pensei ter deixado para trás, o apartamento do meu pai. É velho, úmido e a água quente leva mais de 1 hora para chegar. Só então eu realmente entendi a vida que você me deu, como era diferente de tudo o que eu conhecia antes. Mas meu arrependimento não é apenas sobre a dificuldade. Não é sobre sentir falta do conforto. Eu me arrependo de que, ao arrancar o rótulo de sua filha, eu também destruí cada parte da minha vida que era digna de ser honrada e grata. Levei 1 semana inteira para reunir coragem para escrever isso. E se eu estivesse apenas tentando te reconquistar, eu não teria incluído os documentos jurídicos anexos. Eu voluntariamente devolvo tudo o que você me deu uma vez. Eu não mereço me agarrar a nenhuma parte do seu mundo, mas espero que, mesmo que não como filha, pelo menos como alguém a quem você demonstrou bondade uma vez, eu possa ter uma chance de recomeçar. Ao terminar a última frase, meus dedos estavam ligeiramente frios. Eu não sou uma pessoa que se amolece facilmente, mas neste momento eu também não senti frieza. Eu sabia que ela poderia ainda ser imatura. Talvez ainda não entendesse o peso total das ações dela. Mas ela finalmente tinha começado a encarar a si mesma, e esse era o começo do crescimento. Eu não respondi a ela. Eu cuidadosamente coloquei a carta de lado. Naquela tarde, instruí meu assistente a fazer uma doação discreta para patrocinar anonimamente a inscrição de Lena em um programa de treinamento profissional em análise de mercado, o mesmo campo que ela tinha tocado brevemente durante o tempo dela na empresa. Eu não planejava dizer a ela de onde vinha o financiamento. Eu não precisava da gratidão dela. Eu apenas esperava que ela não desperdiçasse a segunda chance. Alguns dias depois, uma amiga me arrastou para um jantar comunitário sem fins lucrativos. O local estava quente e elegante, permeado pelo murmúrio suave de jazz clássico que pairava no ar. Por um momento, eu me esqueci de como eu resistia a tais eventos sociais. Enquanto eu fazia small talk com uma mulher por perto, taça de champanhe na mão, uma voz calma e profunda falou ao meu lado. Florence Dawson, já ouvi falar da senhora. Eu me virei e vi um homem parado ao meu lado, modestamente vestido, com uma presença discreta, mas realista. Os olhos dele tinham a medida certa de respeito e curiosidade. Eu sou Samuel Pierce, ele disse. Eu dirijo o Fundo de Saúde Comunitário. Disseram-me que a senhora tem reestruturado seus negócios recentemente. Eu sorri levemente. Parece que eu me tornei o assunto de certos círculos. Ele riu suavemente, o tom dele genuíno. Eu diria que a senhora parece alguém que vale a pena ouvir. Naquele momento, eu percebi que existe um tipo de companhia que não vem do poder, negociação ou estratégia, mas de ser tratada como igual e simplesmente respeitada por quem você é. A vida voltou ao normal mais rápido do que eu esperava. Eu acreditei uma vez que a perda de certas pessoas deixaria uma lição permanente. Mas a verdade é que a vida não para por causa de desgosto. Ela se reconstrói silenciosamente nos espaços restantes. A crise da empresa havia acabado, e eu fui quem a superou. Com uma visão renovada, eu revivi um projeto há muito adiado de integração entre mercados estaduais e comecei a reconstruir a principal estrutura de negociação da empresa. Todas as manhãs, eu ficava na cabeceira da sala de conferências, delineando planos estratégicos com clareza e precisão. Meus colegas não me viam mais apenas como a CEO da empresa, mas como algo mais, uma âncora, um símbolo de propósito. Agora que a senhora Dawson está de volta, alguém sussurrou uma vez. Estamos de volta aos trilhos. Eu ouvi e sorri. Fora do trabalho, comecei a reconstruir as partes da minha vida que eu tinha negligenciado por muito tempo. Plantei o primeiro raminho de lavanda no jardim, o perfume favorito de Lena do passado. Em tardes ensolaradas, eu me sentava na cadeira de vime e observava a brisa acariciar as flores. Vizinhos passavam para cumprimentar. E pela primeira vez, eu não me senti mais como se estivesse olhando para a vida através de um vidro. Eu retomei a pintura, algo que eu tinha abandonado na juventude, transformando o depósito no andar de cima em um estúdio. Os trabalhos não eram obras-primas, mas me traziam paz.
Eu até comecei a planejar uma viagem há muito atrasada. Talvez para ver a neve nas montanhas do Colorado. Talvez para ouvir o vento na costa de São Francisco. Não era uma fuga, mas uma partida genuína. Desta vez, uma com intenção, não com evitação. Às vezes, Samuel vinha para o jantar. Não havia um romance profundo entre nós. Ele era simplesmente um homem gentil e atencioso. Falávamos sobre livros, mercados, histórias de família e, ocasionalmente, sobre os arrependimentos mais discretos do nosso passado. Você parece mais centrada do que a maioria das pessoas que conheço, ele disse uma noite. Eu ri suavemente. Isso não é firmeza, é aprender a não se agarrar tão fortemente. Não havia pressa em se aproximar, nenhuma necessidade de forçar uma conexão. E eu finalmente entendi que algumas companhias não precisam ser chamadas de amor para serem profundamente reconfortantes. Eu nunca mais entrei em contato com Lena, mas através de um coordenador de projeto comunitário, soube que ela estava frequentando diligentemente seus cursos. O registro de presença dela era impecável, e ela até se ofereceu para um programa de mentoria. Isso me fez pensar que talvez ela estivesse começando a entender que a verdadeira redenção não vem de outros lhe dando uma segunda chance. Ela vem quando você decide se defender. Eu não interferi na nova vida dela, assim como eu esperava que ninguém interferisse na minha. Lá fora, o luar invadia minha mesa. Eu virei lentamente uma página do romance que estava lendo, deixando meus dedos deslizarem sobre a textura tranquila do papel. Este ano eu tinha perdido muito e ganhado ainda mais. E eu finalmente entendi que a felicidade não vem de possuir alguém ou ter mais coisas. Ela vem de não ter mais medo do que você pode perder. Porque uma vez que você encontra a coragem de andar sozinha, você percebe que já tem tudo o que precisa. Ainda há muito que eu não sei sobre o futuro, mas uma coisa eu sei. Eu sou forte o suficiente e suave o suficiente para enfrentar cada manhã como ela vier.